Proposta de emenda à Constituição número 107 de 2015. Não terminativo. Altera a linha A do inciso 9º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal para dispor que incide o imposto sobre operações relativa à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação na entrada de bem proveniente do exterior, ainda que a importação seja relativa à operação de arrendamento mercantil, com ou sem possibilidade de transferência ulterior de propriedade. Autoria: senadora Lúcia Vânia e outros. Relatoria: senador Lindenberg Farias. Relatório favorável à proposta. Conceda a palavra ao senador Lindenberg Farias para fazer a leitura do seu parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Devo dizer, antes de começar a ler o relatório, que apresentei esse relatório depois de conversar com vários governadores do Brasil. Inclusive, vai ter uma reunião do CONFAS na sexta-feira e esse assunto deve ser aprovado, o apoio a essa PEC por unanimidade na reunião do CONFAS que vai existir na próxima sexta-feira. Ou seja, esse aqui é um pleito dos governadores de todo o Brasil. Relatório. Vem a essa comissão para exame a proposta de emenda à Constituição número 107 de 2015, cuja primeira signatária é a senadora Lúcia Vânia. O escopo da proposição é a alteração da incidência na importação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. O artigo 1º da PEC altera a linha A do inciso 9 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, de modo a prever que a incidência do ICMS na importação alcança a entrada de bem no território nacional, ainda que relativa à operação de arrendamento mercantil, leasing, com ou sem possibilidade de transferência ulterior de propriedade. O artigo 2 da proposição restringe-se a prever a entrada em vigor do novo texto na data de publicação da emenda constitucional. De acordo com a justificação, seria importante aprovar a PEC em razão de decisão proferida pelo STF, que teria afastado a incidência do ICMS na importação de bem objeto de contrato de arrendamento mercantil em que não há transferência de propriedade do bem arrendado. Por isso, segundo a justificação, seria importante conferir nova redação à linha A do inciso 9º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, de sorte a permitir nova compreensão sobre a matéria. Não foram apresentadas emendas. Análise. A proposição cumpre o mandamento constitucional que determina a apresentação de PEC, ou, no mínimo, 1/3 dos membros de uma das casas do Congresso Nacional, nos termos do inciso 1 do artigo 60 da Constituição Federal. Além disso, não são identificados outros vícios de natureza constitucional, seja de ordem formal, seja de ordem material. A técnica legislativa adotada na proposição observou as regras previstas na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. A análise de propostas de emenda à Constituição pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tem assento no artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, especialmente no inciso 1 do referido dispositivo, que prevê a competência dessa comissão para opinar sobre constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas. No mérito, defendemos a aprovação da PEC número 107 de 2015, pois amplia a base de incidência do ICMS na importação, o que favorece a arrecadação dos estados e protege o mercado interno. O tema, como se sabe, é bastante árido, tendo sido objeto de discussão doutrinária e jurisprudencial. No âmbito do próprio STF, a questão gerou decisões em sentidos diversos ao longo dos anos. Em razão, inclusive, de decisão proferida pelo STF, mostrou-se necessário alterar, em primeira oportunidade, a linha A
do inciso 9º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal. Esse papel foi cumprido pela emenda constitucional número 33, de 11 de dezembro de 2001. Com base no texto anterior ao conferido pela emenda constitucional número 33 de 2001, o STF restringiu a incidência do ICMS na importação ao afastar, por exemplo, a incidência do imposto nas operações efetuadas por pessoa física. A conclusão foi que a pessoa física não pratica atos que envolvem a circulação de mercadorias, razão pelo qual o ICMS não poderia incidir na importação. O entendimento do STF aplicava-se também a importações efetuadas por pessoas jurídicas que não fossem contribuintes do ICMS. Em razão desse entendimento, foi promulgada a emenda constitucional número 33 de 2001, que, ao conferir nova redação à linha A do inciso 9º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, dispôs expressamente que o ICMS na importação incide, ainda que o importador, pessoa física ou jurídica, não seja contribuinte habitual do imposto e qualquer que seja a finalidade da importação. O Constituinte, portanto, viu-se compelido pela interpretação que o STF conferiu ao tema a alterar a Constituição Federal de modo a explicitar a amplitude que entendia mais adequada à incidência do ICMS na importação. Alterado o texto constitucional, surgiu nova resistência quanto ao âmbito de incidência do ICMS na importação. Trata-se de nova interpretação consolidada pelo STF por meio do julgamento proferido em 2014 no recurso extraordinário 540.829-SP, em que o tribunal entendeu incidir ICMS no tocante a operações relativas a arrendamento mercantil, também conhecido como leasing, apenas nos casos em que há antecipação de opção de compra. Em outras palavras, apenas incidiria o ICMS se houvesse transferência de titularidade do bem. A decisão que impede a tributação por meio de ICMS na importação de bens, objetos de contrato de leasing, em que não há opção de compra do bem arrendado, não é imune a críticas, pois a redação conferida pela emenda constitucional número 33 de 2001, a linha A, é bastante abrangente. Com efeito, no dispositivo, o constituinte derivado se referiu à importação efetivada sobre qualquer finalidade, sem restrições. De toda sorte, eu já estou concluindo, senhor presidente, de toda sorte, a interpretação que deve ser adotada quanto ao texto atual da Constituição Federal é a proferida pela mais alta Corte de Justiça do país. No entanto, isso não impede que o Congresso Nacional debata a questão e, eventualmente, modifique o texto constitucional para alcançar a solução mais adequada do ponto de vista social e econômico. Nessa linha, entendemos que a PEC número 107 de 2015 merece ser aprovada. Com a vigência do novo texto, os Estados poderão tributar a entrada de bens objetos de leasing em que não há opção de compra de bens arrendados. Sob o aspecto social, essa é a melhor decisão quanto à matéria, pois os Estados que atualmente estão com as receitas tributárias deficitárias poderão utilizar esses recursos para financiar a prestação de serviços públicos. Do ponto de vista econômico, a nova conformação da base constitucional de incidência do ICMS da importação permitirá aos Estados tributarem operações de significativo valor, o que não prejudica os agentes econômicos do mercado interno que eventualmente forneçam bens de igual natureza. Além disso, o novo texto da Constituição, a nosso ver, favorecerá a concretização do princípio da capacidade contributiva. Por fim, cabe registrar nosso entendimento de que a aprovação da PEC número 107 de 2015 não significará usurpação da competência da União, visto que esse ente federativo poderá continuar cobrando, eventualmente, o imposto de importação, caso incidente na operação. A incidência do tributo federal na importação não impede a tributação desse mesmo fato por meio do ICMS, pois as hipóteses constitucionais são distintas e igualmente válidas.
Por todos esses motivos, opinamos pela constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposta de emenda de Constituição número 107 de 2015 e, no mérito, pela sua aprovação. De onde? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer que acabou de ser lido pelo relator. Não havendo mais oradores, submeto a apreciação dos presentes. Aprovado. A matéria vai a plenário. Muito obrigado, presidente Zé Maranhão. Muito obrigado.